Olá para todos e todas que estão assistindo essa nossa primeira aula do segundo bloco. Essas aulas fazem parte do projeto da Mostra Fábrica e lembrando que a gente já fez um primeiro bloco de aulas, de encontros que estão gravados também, e algumas pessoas pediram para a gente se aprofundar um pouco em alguns temas, então nós faremos agora uma sequência de 4 encontros que nós vamos aprofundar em alguns pontos especificamente sobre elaboração de projetos. Então serão 4 aulas, né? Então vou só dar uma ideia mais ou menos do que vai acontecer em cada aula, lembrando que cada aula também tem uma segunda parte, né? Tem essa primeira etapa gravada e a segunda etapa, que é onde a gente vai se encontrar numa mesma sala para experimentar, para compartilhar, para poder também trocar algumas experiências do conteúdo que vocês estão assistindo aqui. Então, nessa primeira aula nós vamos falar um pouco mais sobre os conceitos de modo geral, o que é um projeto, como que a gente pode partir da ideia de um projeto, né? Como é que a gente transforma uma ideia desenvolve ela para ela se tornar um projeto, a gente poder apresentar para editais, entender um pouco também a dinâmica dos editais, os tipos de editais existentes, como é que a gente dialoga o nosso projeto com esses modelos existentes. Na segunda aula, a gente vai falar sobre, a gente vai entrar na parte conceitual do projeto, então desenvolver os textos, né? O que é um resumo, o que é apresentação, o que a gente coloca na justificativa, qual a diferença de justificativa e de objetivo, como que é a melhor forma da gente desenvolver os conteúdos do nosso projeto, para que a pessoa que esteja lendo compreenda, assim, com bastante nitidez, com bastante transparência o conteúdo, mas que também a pessoa possa se encantar com o nosso projeto, ele possa se destacar. Na terceira aula, nós vamos adentrar um pouco mais a parte do planejamento. Então, a gente vai falar de cronograma, de plano de trabalho ou de desenvolvimento de metodologia. Uma coisa que a gente vai entender é que cada edital dá um nome para esses termos, né? Para esses campos do projeto que a gente precisa preencher. Eu vou falar um pouquinho disso, mas a gente não vai ficar apegado especificamente ao nome, sim às ideias do que a gente tem que desenvolver, porque depois vocês podem adaptar esse conteúdo desenvolvido em todos os editais, sem problemas, com bastante tranquilidade. E na quarta aula, finalmente, a gente vai entrar mais na parte de orçamento. Como é que a gente levanta custos, como que a gente pode prever quais são as etapas, quais são os custos que o nosso projeto vai ter, né? Então, desde o momento da preparação, da pré-produção, do desenvolvimento dele, da comunicação. Então, a gente vai ajudar a construir esse pensamento de cada parte do projeto até o final, até a prestação de contas, para que de fato a gente consiga ter um projeto bem estruturado e que ele seja também fácil de executar. Porque uma das questões em relação aos projetos é porque às vezes a gente desenvolve boas ideias, mas depois a gente tem dificuldade de executá-la, porque ela não está, ou mesmo a pessoa que está vendo o nosso projeto, ela tem dificuldade de compreender como é que a gente vai desenvolver. Então a gente parte do conceito, vai para os textos, depois a gente vai para o plano de trabalho, onde a gente vai desenvolver os formatos, como é que esse projeto vai se desenvolver, o público, vamos entrar também em contrapartida, parte de plano de divulgação, para finalizar com a parte de orçamento. E a gente no orçamento vai falar também um pouquinho sobre prestação de contas, o que é solicitado, que tipo de cálculo a gente tem que fazer, custos, impostos, então a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhamento. Bom, agora nós vamos começar então com a primeira parte. Primeira coisa, vamos conhecer, aprender um pouquinho o que é um projeto, o que configura um projeto. O que diferencia, então, quando a gente, no curso passado a gente falou bastante de sonho, de ideia, como é que a gente pega aquele nosso sonho, aquela ideia que a gente tem e desenvolve ela de forma, especialmente de forma coletiva, ou mesmo mais individual, mas com parceiros, como que a gente pega aquela ideia inicial e vai desenvolvendo ela para que aquilo vire um projeto com mais elementos, com mais detalhamento. Então, o que diferencia uma ideia, que a gente tem, às vezes uma ideia rica, cheia de informações, mas a gente transforma ela num projeto, quando a gente junta a ideia com estratégia. Então, a estratégia é quando a gente especifica como que a gente vai desenvolver, para quem a gente vai desenvolver. Então, tem uma série de detalhamentos, de especificidades que torna uma ideia cultural, um sonho que você tem de realização de um projeto cultural, em um projeto de fato que possa ser avaliado, que possa ser executado. Então, os projetos eles podem ser de curto, médio e longo prazo. Os projetos de curto prazo são aqueles que têm um elemento menor, então o desenvolvimento de uma oficina ou de apenas
algumas apresentações de um espetáculo ou de uma atividade pontual, né, que ela vai ter um começo, meio e fim muito próximo. Né? Então, às vezes, ali 6 meses, 5 meses, quando a gente pensa, depois a gente vai falar de cronograma, vai entender que mesmo que uma atividade dure uma semana, um projeto ele pode durar até por volta de 5 meses no mínimo, né? Porque ele conta com a etapa de pré-produção, preparação, desenvolvimento, divulgação e a pós-produção também. Então, um projeto de curto prazo é um projeto menor. Um projeto de médio, longo prazo, né? Vamos ficar no médio prazo. Um projeto de médio prazo é aquele que prevê um desenvolvimento. Então, os festivais ou temporadas maiores, ou projetos que incluem mais atividades, como, por exemplo, apresentações, lançamento de livro, oficinas, né? Como a Mostra Fábrica, por exemplo, que desenvolve várias atividades. Ela às vezes é um projeto um pouco mais a longo prazo, ela dura mais dias, então tem uma etapa maior de desenvolvimento. Às vezes um desenvolvimento de um projeto desse pode chegar a quase um ano, desde o momento da elaboração até seu desenvolvimento, a preparação, colocar ele em contato com o público e depois fazer a pós-produção. Esse é um projeto de médio prazo. Os projetos de longo prazo são aqueles que podem durar, estão muito relacionados, por exemplo, à manutenção de espaços, a desenvolvimento de projetos de território. Né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, agora a gente está com esse edital não ativo, mas o edital do Cultura Viva, ele previa projetos de desenvolvimento de até 3 anos de um plano de trabalho. Então, um projeto que iniciava lá num primeiro ano com algumas atividades, no segundo ano ele se aprofundava, até o terceiro ano. Então, era um projeto de longo prazo. Ou ainda, mesmo a Petrobras já desenvolveu também editais de manutenção de grupo, que eram também 2 anos seguidos de projeto, ou alguns outros projetos têm essa característica, que é algo que ele vai se desenvolvendo, ele não tem um período tão curto para se encerrar. E ele faz parte, normalmente, de um projeto permanente, que aí eu já vou chegar nesse item. Então, um projeto de longo prazo, ele tem uma relação mais cotidiana. Por exemplo, o PROAC, o PROAC que é um edital aqui do estado de São Paulo, depois a gente vai falar dele, mas ele tem um edital chamado Território, né? Ele tem outros também semelhantes, mas o Território é o que mais identifica isso que eu vou colocar. Ele não prevê uma atividade, né, um festival de uma semana, uma temporada de um mês, né? Ele prevê atividades que vão durar ao longo de um ano. Então, ele não tem essa característica pontual, ele é um desenvolvimento de um plano de trabalho. Então, nesse tipo de projeto, a gente vai ver que o plano de trabalho, ele tem uma característica bem importante para realmente você ter noção, ter bastante discernimento do que acontece em cada etapa, como que você vai se relacionar com o público e como esse projeto vai se aprofundar. Aí, a gente tem os projetos permanentes, mas esses normalmente não são alvos de editais. O que eu quero dizer? Às vezes a gente chama de projeto também algo que, por exemplo, um espaço cultural, um café cultural, ou algo que seja permanente, que ele não tem, todos esses exemplos que eu citei, ele tem começo, meio e fim. Né? Ele tem um prazo para iniciar, ele tem um desenvolvimento e ele tem um período de encerramento. Isso pode ser mais curto, médio ou longo. Um projeto permanente, ele não tem um prazo para acabar. Então, dificilmente alguém vai fazer um espaço cultural, ou abrir um circo, ou abrir um café, uma escola de música, pense, um projeto que eu vou desenvolver por 5 anos. Né? Normalmente a gente abre, inicia esse projeto e ele é permanente. Ele não tem um prazo exato definido para se encerrar. A ideia é que ele fique enquanto houver desejo e interesse das pessoas que estão desenvolvendo ele. Então, os editais, eles dificilmente são voltados para uma atividade permanente. O que existem são edições ou etapas dentro de um projeto permanente. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas pessoas falam, eu tenho uma escola de dança, eu tenho uma escola de música, eu tenho um espaço de cultura, eu tenho um circo, eu tenho algo semelhante que é permanente, esses exemplos que eu citei, e a pessoa quer um financiamento para desenvolver essas atividades. Para isso, normalmente nós vamos precisar então de um projeto, E aí nós vamos entrar na característica de um projeto de curto, médio ou longo prazo, dependendo do edital. Então, o que pode ser alvo dos editais, nesse caso de quem tem um projeto permanente? Uma etapa, um bloco de atividades que você desenvolve. Então, se é um espaço, por exemplo, que tem atividades terapêuticas, tem música, tem um café e tem shows no final de semana. Você pode, por exemplo, prever a realização de um festival nesse espaço. Ou você pode concorrer a um prêmio de territórios que todos os meses desenvolve atividades permanentes, variadas, de linguagens diversas.
ou você pode concorrer também se for ter um período de montagem de um espetáculo, de uma obra ou uma exposição, se esse espaço vai, por exemplo, os espaços de artes visuais, eles são permanentes, em alguns casos, as galerias, mas eles concorrem a um projeto, eles formalizam um projeto, concorrem a um edital, quando eles criam, por exemplo, um período de exposições, um ciclo de exposições, ou uma exposição específica de um artista. Então, um projeto, ele sempre, né, um projeto proposto a um edital, ele sempre vai ter começo, meio e fim. Então, a gente entendeu até aqui que um projeto, ele se torna um projeto quando ele compõe a ideia mais a estratégia para desenvolver essa ideia, e que eles podem ter pode ser de curto, médio ou longo prazo, mas que os projetos eles precisam prever um começo, um meio e um fim, para se configurar como um projeto apresentável aos editais. Bom, quais são as etapas de desenvolvimento de um projeto? Então a gente vai ver pela metodologia Dragon Dreaming, que é uma metodologia que eu trabalho, uma das que eu gosto, né? Tem muitas outras ferramentas, mas essa é uma que eu vou deixar depois listado para vocês acessarem o link, conhecerem mais, mas também a gente vai falar na aula coletiva, na aula que a gente vai se encontrar, né? Mas ele prevê que um projeto ele tem 4 etapas, e aí a gente vai ver que essas 4 etapas são facilmente identificadas em tudo que a gente vai desenvolver. Essa metodologia ela serve para a gente pensar de uma forma mais intuitiva, mais orgânica, mais leve as etapas de um projeto, sem que a gente fique tão preso em nomenclaturas que nos engessam, né? Que deixam a gente com medo às vezes, né? Quando a gente vê alguns termos como planejamento ou, né, a gente vê cronograma e a gente desconhece, não tem muito contato com essa prática, a gente pode se assustar e achar que um projeto é algo muito difícil de se desenvolver, mas não é. Então a gente parte da ideia do sonhar. Então, a primeira coisa é o sonho. No curso anterior, e aí eu recomendo quem não conheceu, pode ir lá assistir os vídeos, eu falo um pouco sobre uma prática chamada Círculo dos Sonhos, que é uma das ideias para a gente encorpar, né, chegar nessa prática do sonhar. Porque um projeto, se a gente vai direto para a parte do planejamento, se a gente vai direto para a parte da organização dele, sistematizar aquela ideia, sem antes a gente amadurecer a ideia, a gente pode empobrecer o projeto, a gente pode deixar ele muito engessado, muito duro, muito rígido, com um pouco diferencial. Então a etapa de sonhar, ela é muito importante. Então cada pessoa tem o seu jeito, né? Se você vai fazer um projeto sozinho, ou se você vai fazer um projeto em coletivo, independente, você pode experimentar. Sonhar de várias formas. Como que você pode fazer? Desenhos, né? Então você pode praticar desenhos, você pode também experimentar de forma intuitiva escritas de modo geral, coisas que você vai trazendo elementos para o seu projeto. Mas eu já vou entrar um pouquinho mais no sonhar, eu vou falar de todas as etapas. Depois do sonhar, a gente tem a etapa do planejar. O planejar é quando você vai pegar toda a ideia que você desenvolveu e vai estruturar ela em etapas, como que ela vai se desenvolver, quando que ela vai se desenvolver. Então é algo que a gente vai ver com detalhamento nas próximas aulas, né? Mais especificamente na terceira aula a gente vai entrar nesse detalhamento do planejar. A terceira etapa de um projeto é a execução, que é quando você já planejou, você já tem um recurso, você já conseguiu se organizar e você vai executar, ou seja, você vai colocar ele em prática, você vai relacionar ele, né, colocar ele no mundo. Depois do executar, a gente tem a etapa do celebrar. A etapa de celebrar, ele é também a pós-produção, né? Então, o sonhar, a gente relaciona a ideia, o planejar, a gente relaciona aos cronogramas, aos planejamentos, aos planos de trabalho. Depois, o realizar, a gente relaciona a execução do trabalho, é o momento que ele vai chegar no mundo. E a pós-produção, que é quando você encerra o projeto, você vai cuidar das etapas de prestação de contas e também fazer uma avaliação, celebrar. É muito importante comemorar os resultados que foram desenvolvidos e avaliar aqueles que não foram tão bem desenvolvidos. Então, agora eu vou retomar a etapa do sonhar, como que a gente pode experimentar ela. A gente pode experimentar através de, por exemplo, como eu disse, alguns desenhos. A gente pode fazer uma chuva de ideias, né? Um toró de parpite também, como algumas pessoas gostam de falar. Então a gente pode pegar um papel grande ou um gravador, aquilo que você tem maior intimidade. Se você é melhor na comunicação, se você é melhor na escrita, se você é melhor no desenho, você vai criar elementos para desenvolver aquele projeto. Porque às vezes você tem uma ideia que ela ainda é miúda. Ela tem poucos elementos, então você tem uma ideia que é, por exemplo, gravar um show de música,
né? Você quer montar um show de música porque você gosta muito de música. Mas no sonho você vai poder desenvolver que tipo de música é esse, quais são as suas referências musicais, para que público você gostaria de apresentar, como que você gostaria que isso acontecesse, em que locais. Você vai poder imaginar as cores que esse show tem, que tipo de roupa as pessoas usam, né? As pessoas que estão apresentando, se ele tem um cenário, se não. Então a etapa de sonhar, você vai poder elaborar a sua ideia. Por que isso é importante? Porque senão a gente chega no realizar e a gente não tem elementos para desenvolver. Então essa é a etapa de sonhar. Na etapa do planejar é quando a gente vai pegar tudo isso, entender quanto tempo isso demora, que tamanho de equipe a gente precisa para realizar tudo isso, qual que é o orçamento, quanto custa isso tudo, né? Quanto que, se o recurso que a gente tem, o recurso que a gente vai ter que captar, ele é suficiente para realizar, ou se a gente tem que fazer pequenas podas. A minha recomendação é que essas podas, né, esses ajustes no projeto, não sejam feitos no sonhar. No sonhar a gente deixa aberto, a gente deixa livre para que as ideias realmente elas possam vir grandiosas, elas possam vir recheadas de elementos, de novidades, de criatividade. Porque se a gente sonha com muita limitação, a gente limita o projeto e ele fica empobrecido, porque ele fica com a mentalidade muito racional. E a gente tem uma outra inteligência, que é a inteligência intuitiva, da imaginação, da criatividade. E isso para nós que trabalhamos com arte e cultura é muito importante. Então, um projeto, ele não é como um projeto de engenharia, que também deve ter a sua etapa de sonhar, né? Mas que as minúcias do planejamento, elas entram em primeiro lugar. No nosso caso, não. Né? Os detalhamentos, o aprofundamento, a criatividade, né, esse sonho bastante trabalhado, ele é essencial para um bom projeto. No planejamento, aí sim a gente vai fazer as podas. Se a gente achou que colocou muita atividade, ou muita gente, ou se a gente sonhou de repente muito grande naquele momento, a gente vai precisar reduzir um pouquinho, para daí essa outra parte a gente desenvolver numa segunda etapa, num segundo bloco do projeto. Então a gente vai começar a fazer as podas, os ajustes. Essa é a etapa do planejar. Então a gente vai fazer o cronograma, o plano de trabalho, a gente vai ver, né, que tipo de captadores a gente tem, se a gente for mandar, que tipo de editais a gente pode enviar, a gente vai pesquisar editais, tudo isso faz parte do planejamento, né? Até o momento que a gente envia de fato a proposta para um edital, fica aguardando a seleção. Quando a gente é selecionado, ou quando um patrocinador se interessa pelo nosso projeto, a gente aí entra na etapa da execução. Falando da etapa da execução, a execução então ela é esse momento em que você vai botar no mundo, né? Então é bem importante na execução que a gente não ignore o cronograma, que a gente não ignore o nosso planejamento, que a gente de fato olhe para ele com atenção, verifique se naquele momento, né? Porque às vezes você fez o projeto no momento, quando você, né? Por exemplo, uma situação muito fácil da gente entender, quem escreveu um projeto antes da pandemia e mandou um projeto para um edital, teve um determinado planejamento. Quando o projeto foi contemplado e tinha se iniciado uma pandemia, claro que as pessoas tiveram que fazer adaptações no seu planejamento, no seu cronograma, muitas vezes na sua equipe, no seu modo de apresentar. A gente não podia mais apresentar as coisas ao vivo, né, com o público, então tudo isso foi necessário. Claro que nem sempre a gente tem uma pandemia, felizmente, então mas mesmo assim a gente precisa fazer às vezes pequenos ajustes do momento que a gente propôs o projeto até o momento que a gente vai executar. Né, ajustes orçamentários, de ficha técnica, às vezes uma pessoa que você encontrou, que você propôs no projeto não vai poder realizar, então esses ajustes todos entram na execução. Então você vai olhar para o cronograma e vai começar etapa por etapa, consciente dos prazos, consciente dos custos, né, como equipe. Então depois a gente vai falar de cronograma e vai falar bastante desse detalhamento para uma boa execução do projeto. Uma boa execução de projeto é aquela que teve um bom cronograma, um bom planejamento. E por fim, depois que a gente realizou todo o projeto, a gente fez tudo o que tinha que fazer, a próxima etapa do projeto é a execução. Perdão, errei. A próxima... Quer apertar? Eu não sabia se eu só corrigi. Tá. Produção, peraí. A próxima etapa do projeto é o celebrar, que é a última etapa do ciclo, até a gente começar um novo ciclo. Então, o celebrar, ele inclui a pós-produção, ele inclui as reuniões de avaliação, né? Então, a gente vai se encontrar, a gente vai poder avaliar, verificar o que foi bem desenvolvido, o que não foi tão bem desenvolvido, que pode ser melhorado, celebrar também as conquistas, o que veio de novidade, o que deu certo, né? Verificar quais são os pontos que não deram certo, qual o motivo, não no sentido de encontrar culpados, né? Porque não é essa a lógica, e sim no sentido da gente fazer ajustes e mudanças para o próximo ciclo que a gente vai começar.
Então essas 4 etapas são os ciclos de um projeto. Nós vamos falar agora da cadeia produtiva. O que é cadeia produtiva? Bom, quando a gente está na escola, a gente entende que, por exemplo, o queijo, ele tem a cadeia produtiva. O que significa? Ele tem desde o começo da sua produção, que envolve até o final, para virar queijo, né? Então a gente entende que a cadeia produtiva do queijo envolve desde lá do cuidado com a terra, né, da vaquinha que vai ficar no pasto, enfim, que vai ser cuidado, o leite que vai ser coletado, como esse leite vai ser tratado, se ele vai ser vendido para um comerciante, como que ele vai cuidar desse queijo. Então tem todas as etapas até chegar no queijo, de fato, que chega pra gente no mercado, na feira, onde for que a gente consuma. As artes, a cultura, ela também tem uma cadeia produtiva, ou seja, ela também envolve diferentes profissionais e diferentes ciclos dentro da organização social. Então, quando a gente vai, por que isso é importante? Porque quando a gente vai propor um projeto, a gente precisa entender que etapa que o nosso projeto está da cadeia produtiva. Então, se ele está numa etapa inicial, né, se ele está na etapa mais ligada às ideias, mais ligado à criação, ele é um projeto de criação. Então, ele está na primeira etapa da cadeia produtiva. O cinema, por exemplo, o audiovisual, é um tipo, né, uma linguagem artística que tem muitos editais que são voltados só para a etapa da criação mesmo, que é essa primeira etapa do desenvolvimento da ideia, ou às vezes da gravação daquele projeto, mas ela não chega a desenvolver, não chega a ir para o público. Aí a gente vai olhar as próximas etapas da cadeia. Depois vem a produção, que é de fato você montar, seja um espetáculo, seja uma exposição, seja escrever um livro, ou gravar um show de música. Então essa é a etapa da produção, que você vai produzir efetivamente aquele bem cultural. Depois da etapa de produção, a próxima etapa da cadeia é a circulação ou a distribuição. Circulação no caso de espetáculos, em que a gente vai circular por vários espaços, ou agora circulações virtuais, né, nesse contexto, mas a gente vai circular por vários espaços, então a gente vai apresentar em lugares diferentes da nossa cidade, ou a gente vai apresentar em comunidades distintas, ou viajar por várias cidades, ou até mesmo por vários estados, países, então isso configura a circulação de um projeto. Quer dizer, ele surgiu da ideia, ele foi produzido, se tornou um bem cultural e agora ele toma contato com a circulação, ele toma contato com o público. Quando a gente está falando de livros, CDs ou materiais que são palpáveis, né, objetos, então das mídias de modo geral, então a gente fala também de distribuição. Mas na verdade, a distribuição hoje em dia ela também se dá de modo virtual. Então a distribuição de música, por exemplo, ela pode se dar de modo mais físico, através de entregas de CDs, colocação do CD para venda, lançamentos, enfim, formas que você faz a mídia física chegar na mão das pessoas, que é quando ela tem contato com aquele bem cultural produzido, mas hoje a gente também usa esse termo distribuição para distribuição virtual. Então, quando você coloca em plataformas ou redes sociais ou plataformas de distribuição, como por exemplo o Spotify e tantos outros, Deezer e tantos outros, YouTube, né? Todas são plataformas de distribuição de conteúdo. Então, também no audiovisual, na música, em várias linguagens artísticas, a gente tem essa etapa que a gente não chama de circulação, a gente chama de distribuição. Depois da distribuição, que na verdade é colado, né, não tem como descolar, a gente tem a etapa da fruição ou do encontro com o público, que é de fato quando o público vai começar a acessar o bem cultural que você produz. Isso é uma outra etapa da cadeia produtiva. E por fim, a gente tem a etapa quase que final, e assim, lembrando, cada projeto tem um pouco, cada linguagem tem sua característica, isso é uma informação de modo mais geral. E por fim, para finalizar, a gente tem registro e memória, que é quando a gente trabalha com projetos que têm a característica de registrar o momento, de registrar uma obra, né? Então o próprio audiovisual trabalha muito com isso, com documentários, mas tem outras formas de registro por livro, um livro documentário, ou mesmo por podcast, tem algumas formas que a gente pode trabalhar com registro e memória, que é quando o objeto do projeto é diferente, por exemplo, quando a gente vai fazer um espetáculo e a gente filma o espetáculo. Né? Isso é um registro da obra, mas a obra em si,
é o espetáculo. Quando eu estou falando de projeto de registro e memória, é quando o foco, o objetivo do projeto é guardar a memória, guardar o registro de algo que está se passando naquele momento da história, o que já se passou, um resgate também, né, uma retomada de uma parte da história, um levantamento de materiais, então uma pesquisa também pode fazer parte, né, da etapa de registro e memória, então pesquisas escritas, registros em livros, né, em CDs, né, então tem várias formas de você registrar, mas é quando o objeto do teu projeto está ligado à salvaguarda de um patrimônio, de uma memória. Isso está muito ligado também a projetos de patrimônio, que trabalham bastante com a memória, né? Patrimônios materiais ou imateriais, que a gente vai falar em outro momento. Seguindo nesse assunto da cadeia produtiva, por que é importante entender? Porque a gente vai verificar que os editais, eles são voltados para uma etapa dessa cadeia produtiva. Às vezes ele engloba o ciclo todo, mas às vezes ele é especificamente para uma etapa. Então, no próprio audiovisual, a gente tem essa diferença, por exemplo, editais voltados para a criação de uma obra, ou no máximo para a produção de um audiovisual, e não para a circulação. Então, é um edital que não prevê o encontro com o público. Os espetáculos de teatro, por exemplo, de música, também se destacam bastante por essa diferença. Projetos de produção geralmente podem, e na maioria dos casos englobam uma pequena apresentação, uma pequena temporada, mas o foco principal daquele edital é a produção de algo. E claro que você valida aquela produção, no caso do teatro, da música, das artes da cena, do circo também é bastante dessa forma, a partir do momento do encontro com o público. Então dificilmente a gente vai ter um edital que vise somente a produção de um espetáculo. Ele vai sempre ter a etapa de encontro com o público. No entanto, o foco ele é maior na produção. Então isso significa que você vai ter mais possibilidade de desenvolver o figurino, desenvolver um cenário, desenvolver uma iluminação específica, elementos específicos daquele espetáculo, desenvolver uma dramaturgia, ou desenvolver um roteiro do espetáculo de dança, ou um roteiro musical, enfim, seja o que for da parte de criação, você vai poder investir mais, você vai poder dedicar tanto mais tempo, quanto mais recurso econômico naquela etapa de produção. Quando é um projeto de circulação, qual que é a diferença? É porque pressupõe no projeto de circulação que aquela obra já exista, ou seja, já existe o espetáculo pronto, o show, tudo já está pronto, o bem cultural ele já existe. Então, o objetivo do edital é colocar ele em contato com o público, então é algo que já existe em circulação. Nesses casos, o foco do edital, ele está no maior encontro com o público. Então, quais são as cidades que você vai circular, ou as comunidades, ou os bairros, se for um edital municipal, né? Daí ele vai se referir ao seu município. Mas ele vai estar mais focado nesse momento do encontro com o público. Então, você até pode inserir ali no seu orçamento, no seu cronograma, alguma etapa de acabamento de figurino, de melhoria de alguma parte da obra, assim, melhoria de cenário, melhoria de instrumentos, de equipamentos, mas o foco é a circulação, ou seja, mais cidades para você circular, ou mais espaços, encontrar mais pessoas, que público é esse que você vai trabalhar. Então, o foco do desenvolvimento do seu projeto está nessa circulação, tá bem? Aí, encerrando a cadeia produtiva, eu trago aqui mais uma observação, que é as características de editais que você vai começar a procurar. Então, saindo da cadeia produtiva, a gente vai entrar nas características do projeto para diálogo com os editais. Então, a gente vai ver que os editais, eles têm características do para que eles estão voltados. Tanto em termos, né, de cadeia produtiva, se é um edital mais voltado para circulação, para produção, ou para formação de público, para patrimônio. Então, a gente vai identificar se o edital está voltado para alguma etapa da cadeia, ou se é a cadeia como um todo. Mas a gente também vai identificar que a gente tem editais públicos e editais privados. E os editais de chamamento, que a gente pode considerar, por exemplo, os editais de chamamento como do Banco do Brasil, da Petrobras, que às vezes ele dialoga também com o edital público. Eu vou explicar um pouquinho essa diferença. O edital público, ele é aquele que é promovido pelo município, né? Então a prefeitura da sua cidade, através da Secretaria ou Diretoria de Cultura, ou através do governo do estado, então o governo do estado de São Paulo. Eu cito bastante aqui as referências do estado de São Paulo, porque é onde a gente está gravando essas aulas, onde a gente atua. Mas como essas aulas podem chegar em vários lugares também,
é o governo do estado onde você está, onde você mora, onde você desenvolve a sua atividade. E a gente tem também o governo federal, que também tem os seus meios, fundações para desenvolver editais. Nesse momento a gente tem tido uma baixa muito grande, então no governo federal a gente praticamente não tem editais. A gente tinha a Funarte, que desenvolvia uma série de editais, né? A Fundação Nacional das Artes, que é um órgão muito importante no Brasil, que existe lá desde a década de 70, super importante para as artes, mas que nesse momento está bastante desativada. Mas são órgãos, a gente vai identificar que são órgãos do governo. Normalmente os editais públicos, eles têm, ou deveriam ter, né, devem ter, um objetivo de se voltar para a sociedade civil, né, de se voltar de fato para a população. São projetos que estão preocupados, que devem estar preocupados com a aplicação daquele recurso voltado para o bem-estar social. Então, o desenvolvimento das linguagens artísticas, o desenvolvimento dos grupos, o desenvolvimento da própria profissão das artes ou da cultura. E ela tem também a responsabilidade de salvaguardar os patrimônios, de salvaguardar algumas culturas. Então, os editais públicos, eles devem ter esse objetivo voltado principalmente para o bem-estar social, para a sociedade, para a estrutura da sociedade. Então, seja ligado mais ao desenvolvimento das artes, da cultura, ou mais ligado ao desenvolvimento social de um ambiente, mas qual que é a diferença? Ele não vai estar tão voltado para a questão da capacidade de marketing, a capacidade de visibilidade daquele projeto, e sim das pessoas que vão ser acionadas, atingidas, abordadas por ele, seja desde os próprios artistas que desenvolvem até o público que recebe aquele projeto, né? Os editais privados, ou seja, que vêm de algumas empresas, então a gente vai ter aí alguns casos mais conhecidos, como o edital da Natura, o edital do Itaú Cultural, da TIM. São editais que, de modo geral, eles podem estar mais associados ao desenvolvimento da marca. E esses editais, eles procuram, eles também têm um interesse, de modo geral, cada um tem bastante suas características, entre esses três que eu citei, Natura, TIM, Itaú, existem diferenças grandes entre eles, mas de modo geral também tem uma preocupação da visibilidade desses institutos, dessas marcas. Então tem uma preocupação de associar a marca a uma visão, né, de cultura. Então eles vão ter uma maior autonomia no sentido de que eles vão privilegiar ou favorecer ou dar prioridade para uma determinada linha de projeto. E alguns estão mais preocupados com a marca, alguns estão, né, às vezes o edital declara isso, né? Eu já tive acesso ao edital de bancos, por exemplo, que fala: nosso objetivo é falar sobre tal assunto, é falar sobre projetos de inovação, é falar sobre determinados temas. Às vezes ele pode trazer temas de recorte. Então, a Natura tem trabalhado muito com editais sobre mulheres, então, porque é o público-alvo dela, e ela tem mais autonomia para fazer isso, porque é um edital desenvolvido pela empresa, com o recurso da empresa, né? E aí vão ter suas características. E a gente tem que verificar se o nosso projeto ele dialoga com esse perfil, porque às vezes o nosso projeto, por exemplo, eu vou trazer esse exemplo que eu acho ele bem fácil de entender. Eu desenvolvi, junto com um grupo de teatro, um projeto que chamava Banho e Tosa, e ele era uma crítica, um questionamento à nossa relação de consumo. E ele usava como metáfora a nossa relação com os pets, por exemplo, com os cachorros, com os gatos, enfim, com os nossos animais de estimação. E ele pegava essa metáfora para falar da nossa relação de consumo com a vida. Então ele questionava a nossa relação de consumo. E aí eu estava lendo um edital que era de um banco que estava com outro tema. Então eu sabia que a característica do meu projeto não ia dialogar justamente com uma empresa que trabalha né, um banco, ele quer que as pessoas consumam, enfim, ele quer incentivar o consumo. Então, não tem a ver com o objetivo do edital. É importante a gente entender isso para a gente não ficar atirando para todos os lados e mandando para todos os editais. Isso é uma pergunta muito comum. Quais editais que eu privilegio? A gente deve favorecer aqueles editais que tem, né, todos que a gente puder mandar e ter uma estratégia ali, mas aqueles que têm mais a ver com a característica do nosso projeto. Então, se é um projeto mais iniciante, de uma atuação mais local, a gente verifica se tem projetos no município, na região que a gente atua ou no estado, né? Se é um projeto mais abrangente, de nível nacional, a gente pode procurar também outros tipos de edital. Então, um tipo de abrangência, a característica dele, o tempo de trajetória que a gente tem.
né? Se é um edital, às vezes tem alguns editais que exigem, por exemplo, mínimo de 5 anos de trajetória, né? Ou seja, de desenvolvimento daquela arte. Então a gente precisa verificar se a gente está adequado àquela característica. Uma outra característica bem importante para a gente finalizar essa parte é o público que está voltado, né? Se são editais privados, por exemplo, às vezes eles têm um público-alvo, como eu citei, o caso da Natura, que é voltado bastante para o público feminino. E não só, mas principalmente. Mas a gente vai ver que alguns editais públicos também direcionam se é um público infantil, adulto, infanto-juvenil, se tem um recorte específico. Então a gente observa também se a característica do nosso projeto dialoga com o perfil de público daquele edital, o que ele está propondo, né? Para a gente não ficar também enviando coisas que não têm diálogo, porque aí a gente vai acabar gastando energia, gastando tempo e não conseguindo desenvolver de fato. Entendemos um pouco tudo isso que a gente falou, agora a gente vai entrar em algumas dicas, alguns conceitos gerais que são importantes para a gente compreender o desenvolvimento do projeto. Então, segue aí a lista de alguns conceitos, né, algumas dicas mesmo que a gente vai precisar para desenvolver o nosso projeto e que eu recomendo que a gente se oriente a partir disso. Primeira etapa, estudar o contexto. O que é estudar o contexto? Eu falei um pouquinho disso já na minha fala anterior, mas é entender se o projeto ele vai ser desenvolvido para um público mais específico, que público que se é um público mais jovem, mais infantil, qual é o contexto histórico que você está, qual é o contexto do seu município, como que você está entendendo aquela região, aquele público, aquelas pessoas, o que está acontecendo no mundo naquele momento, entender o contexto para colocar o seu projeto. O segundo item que está citado aí é como que a gente vai conceituar as linguagens, os gêneros artísticos, as opções estéticas e as referências. Então, conceituar as linguagens, né? Conceituar os gêneros artísticos. O que é isso? Então, a gente vai buscar aquele nosso projeto, ele está ligado, ele tem, se a gente não pensou nisso, é importante pensar, que referências estéticas ele tem, né? Então, se a gente está montando um espetáculo de teatro de bonecos, por exemplo, quem mais já montou teatro de bonecos? Quais são as referências que a gente tem? Alguém mais já trabalhou com esse tipo de boneco que a gente trabalha? Com esse modo de execução, esse modo da prática do boneco? Quais são as nossas referências de linguagem também? Por exemplo, eu trabalho com boneco e eu conheço bastante do boneco de mamulengo, ou eu conheço um pouco mais de um determinado outro tipo de boneco que entra também no meu projeto. Quais são as referências artísticas, estéticas, ou mesmo teórica, se você vai desenvolver um tema relacionado, por exemplo, à mulher, um tema relacionado à terceira idade. Então, o que traz, né? O que acontece naquele tema? O que está se falando sobre aquele tema naquele momento? Ou você vai fazer um espetáculo sobre racismo, um espetáculo sobre questões LGBT, que são questões muito no momento estão muito vigentes, assim, estão sendo altamente discutidas, né? O que está se falando sobre aquilo? Para que a gente não corra o risco de ficar inventando a roda, ficar patinando ou errar nas referências e falar coisas que já não estão sendo colocadas, que, né, não é um modo interessante de se colocar. Então, buscar o que outros artistas, outras pessoas, outros teóricos estão falando sobre aquilo. O terceiro tópico que a gente está vendo aí é buscar autenticidade. O que é autenticidade? Então, um projeto, às vezes a gente acha que um projeto ele tem que ser incrível, grandioso, maravilhoso, cheio de detalhes, cheio de informações. Sim, é importante que ele tenha um bom desenvolvimento, que ele seja criativo, que ele seja inovador, que ele seja bastante interessante. Mas o mais importante é que ele seja autêntico, que ele seja ligado ao que de fato você tem condições, ideia, vontade, desejo de realizar. Ou seja, aquilo que é seu, aquilo que é próprio, aquilo que pertence a esse grupo de artistas ou a essas pessoas. Porque às vezes a gente cria alguma coisa que a gente acha muito inovadora, mas a gente não tem proximidade com aquilo e aquilo não vai ficar autêntico, ele vai ficar parecendo uma cópia de algo, ele vai ficar parecendo uma imitação de algo que já existe, que outras pessoas às vezes desenvolvem melhor do que a gente. Então, é importante que o seu projeto, de fato, esteja ligado ao que você desenvolve. O terceiro item do tópico o quarto item do tópico que eu coloco é escrever com nitidez e objetividade.
E isso também é bem importante, porque às vezes a gente quer desenvolver o projeto e a gente coloca um número enorme de informações, uma quantidade enorme. Então, se a gente vai falar sobre, né, o contexto da terceira idade e a relação da terceira idade na pandemia. Aí, às vezes, a gente quer dar uma aula, né? A gente quer colocar todas as informações, a gente quer trazer uma fundamentação histórica, que é importante, só que às vezes a gente se perde no conteúdo que a gente está desenvolvendo e sai do objetivo. E aí a gente escreve um texto incrível, maravilhoso, cheio de informações, mas quando o avaliador lê o seu projeto, quando um parecerista, uma pessoa que vai avaliar seu projeto, ele lê, ele não compreende o que você está propondo. Ele entende do que você quer falar, mas ele não sabe como você quer fazer aquilo, né? Se você vai fazer aquilo através de um espetáculo, às vezes o projeto não está nem nítido para saber qual é a linguagem que ele está propondo. Né? Ele está propondo, é um espetáculo de teatro, é um livro, é uma obra, né? Então eu já tive acesso a projetos que são lindos em termos de conteúdo, mas que ele não tem objetividade. A gente se perde no meio da quantidade de informações. Então ele precisa ser nítido e ele precisa ser objetivo. Aí no quinto item dessas dicas entram as margens do orçamento e do cronograma. O que são as margens do orçamento e do cronograma? Quando a gente vai fazer um projeto, lembra que eu falei sobre sonhar, a gente desenvolve as ideias, só que depois a nossa ideia ela tem que caber dentro do orçamento e dentro do cronograma, ela não pode extrapolar, ela não pode ficar mais caro ou muito mais caro do que o projeto deveria custar. Então a gente tem que observar se aquela nossa ideia ela cabe dentro das margens, se ela não ultrapassa as margens do orçamento e cronograma. Uma outra dica que está aí também citada é estudar projetos aprovados. Então, a gente verificar na própria internet, em buscas na internet, ou em diálogo com pessoas, com artistas, colegas, parceiros nossos que já escreveram projetos, se a gente pode ler os projetos aprovados, se a gente pode acessar esses projetos aprovados. Ali vai trazer muita ideia de como a gente pode colocar o nosso, porque às vezes é óbvio pra gente, mas a gente não sabe como montar aquelas ideias. Então, olhar um projeto já aprovado, um projeto já escrito, às vezes ele nem foi aprovado, mas ele é um bom projeto, uma pessoa que tem uma experiência, você olhando você vai compreender, né, qual que é, onde que você pode pôr cada informação, que tipo de informação é relevante. Então eu indico bastante. E por fim, o último tópico dessa lista é ler os editais na íntegra. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre os editais, as características dos editais. Ler os editais na íntegra é muito importante, porque a gente vai ver que o edital está composto, ele tem ali dentro do próprio edital várias dicas do que ele quer que a gente coloque, de como ele quer que a gente desenvolva a ideia. Então, ler o edital todo, verificar cada parte dele é um jeito bom da gente começar o nosso projeto. Então, se a gente estudou o contexto, conceituou, né, citou ali quais são as linguagens, as referências artísticas, estéticas que a gente está trabalhando, históricas, se a gente buscou autenticidade no que a gente está escrevendo, se a gente escreveu de forma nítida e objetiva, se a gente observou, né, se não está ultrapassando o valor disponível no orçamento e no cronograma, se a gente estudou bons projetos e a gente leu editais na íntegra, a gente tem maiores condições de elaborar as nossas ideias, transformando em bons projetos. Entrando agora na última parte dessa aula de hoje, dessa nossa primeira aula, entendendo então um pouco do contexto, né, de como criar, de como iniciar um projeto, a gente vai falar um pouquinho sobre como ler esses editais, né, o que é importante destacar. Primeiro, eu queria reforçar que é importante ler o edital todo, né, porque às vezes tem detalhes ali do contrato, de obrigações, de prestação de contas, que você tem que estar ciente na hora de propor seu projeto, o que aquele edital pede, né, quais são as exigências dele, porque em muitos casos as pessoas propõem boas ideias, desenvolvem ideias excelentes, mas ela não percebe, por exemplo, que ela tinha que mandar junto um documento, que uma carta, um termo de compromisso, por exemplo, exigido, né, dentro das exigências do edital, estava previsto uma carta que a pessoa tinha que assinar, e aí não envia essa carta, não envia algum documento, não cumpre com alguma das exigências do projeto, não observa um critério, e acaba por ser desclassificado, apesar de ter uma boa ideia, ou não vê o prazo, não verifica que tem um prazo específico para envio de documentação, quais são as obrigações jurídicas de documentação, né? Porque a gente vai ver que toda vez que a gente acessa um edital, especificamente um edital público, né,
principalmente editais públicos, a gente tem algumas obrigações jurídicas, né, ou as burocracias que a gente fala, que são as certidões ou as declarações. Essas documentações, elas podem ser de caráter mais simples, né, um comprovante de endereço, o RG, uma declaração de residência, um comprovante de residência. No caso das pessoas jurídicas, por exemplo, essas exigências vão ser maiores. Então, dependendo do tipo de empresa, vai exigir o estatuto, ou contrato social, certidões, declarações de contadores, enfim, cada edital tem a sua exigência. Mas eu vou falar então o que a gente precisa prestar atenção com maior foco, né, da nossa maior atenção num edital, quando a gente vai ler. Eu chamo de mapear um edital, porque surgem muitos editais em alguns momentos, e a gente precisa saber qual que se adequa melhor para a gente, porque a gente não vai mandar para todos, né, em muitos casos. Então a gente abre um edital, a gente lê com atenção, mas a gente pode se focar em algumas coisas antes para identificar se aquele edital serve para a gente ou não. Por exemplo, o objetivo ou o objeto do edital. Muitas vezes, bem no comecinho, depois que cita lá as leis, ou a parte, né, mais burocrática daquele edital, citando alguns dados sobre a lei mesmo onde ele está baseado, vem lá o objeto, que diz para que aquele edital serve, a que ele se destina. É um edital de oficina, é um edital de espetáculo, é um edital de circulação, é um edital de produção de novas obras. O que ele está pedindo? É um edital aberto para o quê? Então, é a parte, né, principal, é um pouco que se relaciona com os objetivos ou objeto do nosso projeto. Então, a gente vai verificar que ali está o cerne do edital. Ali a gente vai entender para que ele serve. Então, a gente bate o olho ali e vê, para desenvolvimento de projetos de formação, de audiovisual. Se encaixa com o que eu quero? Bacana. Não se encaixa, não é minha área, então eu modifico, eu olho para outros editais, outros que tenham mais diálogo com o que eu estou desenvolvendo. Um outro ponto, e tem também os objetivos, não são todos os editais que tem, mas muitas vezes tem ali que objetivos aquele edital quer alcançar, e a gente verifica se dialoga com os objetivos que a gente está buscando também no nosso projeto, se eles são próximos, se eles se relacionam. Um outro ponto super importante para se olhar nos editais são a parte do quem pode se inscrever e como é a inscrição. Então, ali vai dizer se o edital ele é voltado para pessoa física ou para pessoa jurídica. Lembrando que pessoa física é CPF, somos nós, né? Cada um de nós é uma pessoa física, né? Um cidadão, uma cidadã. Então, está ligado ao nosso CPF. E a pessoa jurídica são empresas, ou as MEIs também são pessoas jurídicas, que tem CNPJ. Então, as empresas têm o cadastro, né, nacional de pessoa jurídica, é o CNPJ, e o cadastro de pessoa física é o CPF. Então, os editais, eles são voltados ou para pessoa física ou para pessoa jurídica, ou para ambos. Ele diz ali se pode MEI, se não pode MEI, porque é uma pessoa jurídica com uma característica específica. Ele vai dizer se você tem que ser daquela cidade ou daquela região, se você tem que ter uma comprovação de mínimo de tempo naquela região, se tem uma exigência mínima de experiência naquela área. Então, às vezes vai dizer trabalhadores, né, pessoas da cultura, por exemplo, se é um edital de tradições de cultura popular e tradicional. Ele pode dizer pessoas que atuam na cultura tradicional e popular há no mínimo 5 anos. Então, você já sabe se aquilo tem a ver ou não com você. Então, você olhou o objetivo, olhou o objeto, você vai olhar para quem que aquele edital se destina, a quem que pode se inscrever e como que é a inscrição. É uma inscrição online? Hoje a maior parte dos editais são virtuais, né? Ou não, você imprime um papel, você preenche essa ficha, você leva até a prefeitura ou até a entidade que estiver promovendo, porque também editais também podem ser promovidos por escolas, entidades culturais, editais de entidades diversas, né? Podem criar editais. Então você vai verificar de que jeito que você se inscreve, fica bem atento qual que é o jeito. E também ao prazo, e aí entra o próximo item que você tem que verificar. Prazos e valores. Qual é o prazo? Quanto tempo você tem para mandar aquela sua proposta? Nunca deixar para o último dia, principalmente se são editais virtuais, porque pode dar problema na plataforma, aquilo pode cair, você pode, na hora de enviar os documentos, dar algum erro, o tamanho do documento que você salvou não está adequado, aí você tem que modificar, tirar uma nova foto, né? Então, uma série de coisas que você tem que se precaver, né, ficar atento e mandar alguns dias antes para, se tiver qualquer imprevisto, você ter tempo de fazer correções, enfim, né, e fazer o envio da maneira mais correta
possível. E também os prazos posteriores. Quando sai o resultado, se sair o resultado, tem um período de recurso, né? Que é quando você pode fazer perguntas, questionar aquele resultado. Tem algum encontro com a comissão de seleção? Tem algum dia que é a divulgação desse resultado, né? Tá específico no edital, é um prazo. Muitas vezes não tem o dia específico, mas tem um prazo depois de 30 dias, depois de 20 dias, né? E aí, se você tiver que mandar a documentação, onde que você recebe a informação dessa documentação, para onde você manda, então ficar atento aos seus e-mails é muito importante, porque quantas vezes a gente manda um projeto e esquece que mandou, né? Porque a gente manda muitos, não olha mais o e-mail que a gente mandou, né? Perde o hábito, lembrando que a gente tem muito hábito da comunicação pelo celular, hoje pelo WhatsApp, mas normalmente isso se dá bastante por e-mail, então você precisa ficar atento ao seu e-mail, olhar frequentemente, diariamente, né? Ou no máximo a cada 2 dias, porque às vezes você tem um prazo de resposta para um documento seu que foi errado, que você vai ter 2 dias só para enviar novamente. Então, se você perder esses 2 dias, se você se distraiu, viajou e não deixou, né, ninguém responsável por conferir isso, você não ficou responsável, você pode perder, né, um edital, um projeto por uma coisa muito simples, que é não ter visto o prazo, não ter respeitado o prazo. E também os valores, né? Que valor que está disponível naquele edital? Tem um valor específico, fechado, ou ele tem módulos, ele tem uma escala de valores para você identificar se o seu projeto se encaixa com aquele valor disponível, o que você pode desenvolver dentro daquele valor disponível. A próxima coisa que você vai olhar com bastante atenção, quais são os critérios daquele edital, porque o edital ele vai ser avaliado por uma comissão de seleção, normalmente uma comissão de pareceristas, de avaliadores, mas essa comissão ela vai se basear em critérios, e esses critérios eles vão estar nítidos, eles vão estar explícitos, né, ali no edital, devem estar. Então você vai verificar se o critério, muitas vezes a gente tem dúvida, por exemplo, mas é muito importante ter uma equipe técnica com muita experiência, ou é importante que esse projeto ele atinja uma quantidade de público muito grande? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar os critérios e verificar. Ali está exigindo no critério a capacitação ou a experiência da equipe técnica? Ali está exigindo, por exemplo, ter o acesso ao público? Então, você vai ver os detalhes desses critérios. Na aula prática, a gente vai pegar um edital inteiro e a gente vai olhar juntos esses pontos. Então, convido todo mundo também a gente se encontrar na aula prática, né? Porque a gente vai pegar o edital, olhar cada um dos pontos e tirar as dúvidas. E os critérios é bem importante, porque às vezes tem palavrinhas como, por exemplo, viabilidade. A gente não sabe muitas vezes o que é viabilidade. Viabilidade é se o seu projeto é viável. Ou seja, ele pode ser lindo, mas se o orçamento dele não cabe, o cronograma dele não está adequado, ele se torna inviável. Você está propondo uma coisa que não cabe dentro do que é possível fazer, então ele se torna inviável. Então ele perde pontos em viabilidade, né? Então a gente vai verificar. Os critérios geralmente são por pontuação, na maioria dos casos. E por fim, a última coisa e muito importante que você vai verificar quais são as exigências para você se inscrever. E você vai preparar tudo isso antes de enviar a sua inscrição. Então, se tem uma exigência de uma certidão, como eu citei, de um documento, de um RG, de um comprovante de endereço, tem uma exigência, por exemplo, ou quais são as etapas de exigência do edital? Objetivo, justificativa, apresentação, cronograma, orçamento, cartas da ficha técnica ou não, as pessoas que você convidou, você tem que colocar numa ficha técnica, elas precisam assinar um documento que estão cientes daquele projeto ou isso não é necessário. Você tem que entregar cartas dos espaços onde você vai circular com o seu projeto, dizendo que eles estão cientes daquela atividade ou não. Então você tem que tomar consciência mesmo de todos os itens que são exigidos para na hora de você fazer a sua inscrição, você enviar a sua inscrição completa, sem faltar nada, prestando atenção nas datas, nas assinaturas, em cada detalhezinho, rever, chamar alguém para olhar contigo, revisar contigo toda a documentação. É isso, nós encerramos a aula de hoje com esse tópico, depois a gente vai se encontrar na aula presencial para detalhar um pouquinho deles e começar a entrar na experiência mesmo de ler um edital e começar a rascunhar o primeiro projeto. E eu encontro vocês também na próxima aula, que a gente vai falar sobre os textos, os conceitos de desenvolvimento do nosso projeto.